a Sagrada Eucaristia e deixou a nós também a grande lição do amor, o amor de Deus. Também nós estamos vivendo a Semana Santa dentro do ano da misericórdia. Então, eu diria, é misericórdia dentro da misericórdia. É a Semana da Misericórdia dentro do ano da misericórdia. Ou seja, as comportas da misericórdia de Deus estão abertas sobre nós. É graça sobre graça. É bênção sobre bênção nesses dias. Deus nos dá mais essa oportunidade. Deus nos dá mais essa chance de nós sermos abençoados, de nós sermos enriquecidos com a sua graça, com a sua bênção. E ainda mais, nós estamos vivendo uma situação muito difícil no nosso país. Todos vocês sabem. Não precisa aqui eu relatar nada. Esse país maravilhoso, essa terra de Santa Cruz, está também ela passando pela sua paixão. Assim como Cristo passa pela sua paixão nesses dias, o Brasil também. A nossa terra de Santa Cruz também. E nós precisamos rezar muito nessa semana. Porque não são apenas as ações políticas ou as decisões das autoridades que vão resolver os problemas do nosso país. Claro, tudo isso é muito importante. Mas acima de tudo, nós temos que clamar nessa semana, nesses dias, a misericórdia de Deus para a nossa pátria. Eu me lembro, preparando essa palestra, que é sobre a Eucaristia, que nós vamos falar dela, mas preparando essa palestra me veio muito claro na mente aquela passagem do livro do Êxodo 17, a partir ali do versículo 11, onde um povo que era inimigo do povo judeu, os amalecitas, atacaram o acampamento dos judeus. E Moisés, que guiava o povo, chamou Josué e disse: escolhe os guerreiros melhores que você tem e vai defender Israel. Vai enfrentar os amalecitas. E eu vou para o alto da montanha com a vara de Deus, aquela vara que Deus deu a Moisés, com a qual ele realizava os prodígios de Deus. E eu vou para o alto da montanha rezar. E o texto bíblico diz que enquanto Moisés estava com as mãos levantadas rezando, Josué vencia os amalecitas no campo de batalha. Quando Moisés se cansava e as mãos de Moisés abaixavam, Josué começava a ser derrotado. E assim foi a noite inteira. Então as pessoas que estavam ao lado de Moisés, a Arão, colocaram a pedra debaixo do braço de Moisés, para que o braço de Moisés não abaixasse. Porque se abaixasse, Josué perdia a batalha e o povo de Deus perecia na mão dos amalecitas. E o texto diz que foi assim até o pôr do sol. E no pôr do sol, Israel venceu os amalecitas. Meus irmãos, essa passagem é muito forte na Sagrada Escritura. Ela ensina duas coisas para nós. É preciso lutar. É preciso as ações humanas, do direito, da justiça, da ordem. Mas é preciso o braço levantado para o céu, clamando o poder de Deus, a misericórdia de Deus. Meus irmãos, o que nós estamos vivendo no Brasil não é simplesmente problemas humanos. São forças diabólicas destruindo o nosso país. Tem um salmo na Bíblia que diz que se sumam da terra os perversos. Tem um salmo na Bíblia que diz isso. Nós poderíamos plagiar o salmo e dizer que se sumam do Brasil os perversos. Que se sumam do Brasil os corruptos, os ladrões do povo, os imorais. Que se sumam da terra os perversos.
Mas isso só vai acontecer se os nossos braços estiverem levantados até o pôr do sol. Até o pôr do sol quer dizer até a batalha terminar. Nós temos que pedir a Deus, meus irmãos, nessa Semana Santa, que junto com o Cristo que morre na cruz, morra o Brasil velho, o Brasil carcomido pela corrupção, o Brasil destruído pela imoralidade, pela falta de caráter, pela falta de honestidade, pela falta de honradez, pela falta de vergonha. Meus irmãos, temos que pedir a Jesus e a Maria, a Senhora das Dores, que teve uma espada de dor transpassando-lhe o coração. Nós temos que rogar a Jesus e a Maria que o Brasil velho morra com ele na cruz. E na vigília do sábado da ressurreição, ressuscite um Brasil novo. Temos que rezar muito nestes dias. Convido vocês todos, a partir de hoje, a partir do final da missa do lava-pés de hoje, a igreja entra em vigília. Todas as igrejas do mundo entram em vigília até a vigília da ressurreição. É tempo de rezar, meus irmãos. É tempo de colocar os joelhos no chão. E quem não aguentar ficar com as mãos levantadas, peça que alguém ajude. Moisés chegou a um ponto que não aguentava mais manter os braços levantados. Então colocaram uma pedra embaixo. Nós não podemos deixar os nossos braços caírem. Nós temos que rezar muito pela nossa pátria. É a terra de Santa Cruz, meus irmãos. Nós estamos aqui celebrando a Eucaristia hoje, porque hoje é o dia da instituição da Eucaristia. E é maravilhoso lembrar que a primeira coisa que aconteceu no Brasil, o primeiro ato oficial que aconteceu no Brasil, sim, oficial, porque foram os portugueses que chegaram aqui, mandados pelo rei de Portugal, que celebraram a primeira missa no Brasil, lá em Porto Seguro, lá naquele lugarzinho que se chama de Cabralha, onde Cabral chegou. A primeira coisa que foi celebrada, e lá tem uma imensa cruz, marcando o primeiro ato que aconteceu no Brasil, a celebração da Eucaristia. É por isso que eu digo que é a Eucaristia que vai salvar o Brasil. Que o Brasil nasceu à sombra da cruz. O Brasil nasceu à sombra da Eucaristia. E é a Eucaristia que vai nos salvar. E vai salvar cada um de nós. Hoje, meus irmãos, nós celebramos a Eucaristia. A Eucaristia é o maior gesto de amor de Jesus. Nós vamos ver na leitura da missa de hoje, Evangelho de São João, capítulo 13, em que começa dizendo assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até a cruz, até a morte mais terrível que um ser humano já passou na terra. Vocês já pensaram o que é um homem ser pregado na cruz, dependurado por 3 pregos, um em cada braço e um nos pés, e ali ficar durante 3 horas, agonizando de dor, de asfixia, de tudo que é tormento, e morrer nessa cruz? Jesus foi ao fundo do sofrimento humano, para que todo o sofrimento nosso pudesse ser juntado com o sofrimento dele e oferecido a Deus Pai pela redenção do mundo, pela salvação de todos nós. Meus irmãos, a Eucaristia é o amor de Jesus. No capítulo 6 do Evangelho de São João, ele fez o discurso da Eucaristia ali na sinagoga de Cafarnaum. Cafarnaum era aquela cidade de da Palestina, ali na Galileia, onde Pedro morava. Tanto assim que o local
da sinagoga de Cafarnaum, que existe até hoje lá, porque ela foi restaurada pelos cruzados, lá por volta do século XII. A sinagoga de Cafarnaum é do lado da casa de São Pedro, é bem pertinho. E Jesus, na manhã, fez o discurso da Eucaristia, que está ali no capítulo 6 do Evangelho de São João. Mas é muito interessante que na noite anterior, Jesus deixou dois sinais muito fortes. O primeiro sinal foi a multiplicação dos pães. Ele estava com aquela multidão toda pregando durante o dia inteiro, durante a tarde, e ele fez a multiplicação dos pães. E depois que ele fez a multiplicação dos pães, ele mandou os discípulos irem para Cafarnaum, que ele iria depois, porque ele subiu a montanha para rezar. O mar da Galileia é todo ele circundado por montanhas. Ali tem a montanha das bem-aventuranças, ali tem a montanha onde ele fez a multiplicação dos pães, é todo cheio de montanha. Ele subiu para a montanha para rezar. Jesus gostava de rezar na montanha nas madrugadas. E os discípulos foram, só que pegaram uma ventania muito forte, não conseguiam chegar a Cafarnaum. Então às 3h da manhã, Jesus desceu do monte e foi andando sobre as águas encontrar com ele. Tudo isso está narrado no capítulo 6 do Evangelho de São João. É um capítulo longo, tem mais de 70 versículos. Depois que ele fez a multiplicação dos pães, ele andou sobre as águas. E houve até aquele episódio muito interessante, né? Que os apóstolos ficaram apavorados, pensando que era um fantasma, porque era 3h da manhã. E começaram a gritar de medo. E Jesus disse: não tenham medo, sou eu. E São Pedro, ainda desconfiado, né, disse para Jesus: mas mestre, se é o Senhor mesmo, então faça que eu vá andando aí até o Senhor. E Jesus disse: venha. E Pedro começou, mas só que Pedro teve medo. Ao invés de ele olhar para Jesus, ele ficou olhando para o vento, para o mar impetuoso. E aí Pedro ficou com medo. Ao invés de ele acreditar naquilo que Jesus disse: venha, eu estou te chamando. Você não está vindo eu andar sobre as águas, você vai andar também. Eu sou Deus. Mas Pedro, ao invés de acreditar no que Jesus disse, Pedro foi ficar com medo do vento. É como a gente também, né? A gente também, ao invés de ficar olhando para Jesus, na hora que o circo está pegando fogo da nossa vida, né? Na hora da dor, da morte, do desemprego, ao invés de a gente olhar para Jesus, que diz: eu estou convosco todos os dias, eu estou aqui na Eucaristia, no sacrário, eu te sustento, não temas. Não, mas a nossa miséria, né? A gente fica com medo do problema, fica pensando no problema. Como diz o Papa Francisco, fica discutindo com o demônio. E aí a gente perde a fé e começa a afundar. Igualzinho Pedro. Aí Jesus teve que correr lá, pegar Pedro pela mão e levantar. E ele fez uma pergunta para Pedro naquela madrugada. E faz uma pergunta para nós também. Por que duvidaste, homem de pouca fé? Gente, nós também, eu e vocês. Jesus de vez em quando pergunta para nós: por que você duvida? Por isso que você afunda. Então Jesus fez esses dois sinais maravilhosos. Na tarde ele multiplicou os pães. Na noite foi encontrar com os discípulos andando sobre as águas. Aí chegaram em Cafarnaum e aí ele começa a fazer o discurso da Eucaristia. Eu queria que vocês ligassem essas três coisas. Por que Jesus fez esses dois sinais extraordinários? Esses dois milagres espetaculares, multiplicar os pães e andar sobre as águas. Por quê? Para mostrar para os discípulos que ele era Deus. Só Deus tem o poder sobre o pão, de multiplicar o pão sem precisar de ter mais farinha para fazer mais pão. Ele multiplica os pães, ele tem o poder sobre o pão. Ele dá ordem ao pão e o pão obedece. Quando ele diz ao pão: multiplica-te, o pão multiplica. Assim como ele disse: faça-se a luz, e a luz foi feita.
começou o Big Bang. Há 3,7 bilhões de anos atrás começou o universo. E depois ele anda sobre as águas para mostrar o que? Eu sou Deus. A lei da gravidade não me afunda, porque eu sou o autor da lei da gravidade. Está entendendo? Eu tenho poder sobre o meu corpo. O meu corpo não afunda na água. Então o que Jesus quis mostrar? Ele tem poder sobre o pão, porque ele multiplica o pão. Ele tem poder sobre o seu corpo, porque o seu corpo não afunda. Então depois ele vai dizer, eu posso transformar o pão no meu corpo, porque eu sou Senhor do pão e eu sou Senhor do meu corpo. E fez essa maravilha. Antes ele quis provar aos discípulos que ele era Deus. Porque ele sabia que os discípulos não iam entender a Eucaristia, e ninguém entende a Eucaristia. Como é que você vai entender um Deus que se humilha e se faz pão? E se deixa mastigar e comer, para se transformar no nosso corpo, no nosso sangue, não é? É o amor de Deus. Eu me lembro de um fato, meus irmãos, muito bonito, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial pegou ali a região dos Marrocos, no norte da África, e os franceses foram batalhar ali, e ali havia também muçulmanos, e um oficial francês católico estava conversando com um oficial muçulmano, e passou um padre carregando a Eucaristia. E quando o padre passou, o oficial católico se ajoelhou em adoração ao Santíssimo que passava na Eucaristia. E o oficial muçulmano falou para ele assim: eu não entendo vocês católicos, eu não entendo esse deusinho de vocês num pedaço de pão. Que deusinho miserável é esse que se faz pão? Aí o oficial católico falou para ele: você não entende o nosso deusinho que se faz pão, porque você ainda não entendeu o amor do nosso Deus por nós. Ele se faz pão, sabe por quê? Para poder vir morar no meu coração. Porque o oficial muçulmano tinha dito para ele: o nosso Deus Alá não, Alá não cabe no universo, Alá jamais vai se transformar num pedacinho de pão ou num pouquinho de vinho. O oficial católico disse: o nosso Deus aceitou essa humilhação, o nosso Deus aceitou esse aniquilamento, o nosso Deus aceitou ficar preso num sacrário há 2000 anos, porque o nosso Deus nos ama, Ele quer vir à nossa alma. Então Ele achou um jeito, como Ele é Deus e Ele pode tudo, Ele achou um jeito, Ele achou um milagre. Esse milagre custou o seu aniquilamento, mas Ele aceitou esse aniquilamento. Ele aceitou ser aquilo que a igreja diz, ser prisioneiro dos nossos sacrários. Está preso ali há 2000 anos nos sacrários, para que qualquer um de nós vá lá conversar com Ele, qualquer um de nós vá lá pedir a sua graça, a sua bênção para Ele. Não há problema, meus irmãos, que você não resolva diante do sacrário, se você não desistir. Sabe por que muita gente não resolve o seu problema diante do sacrário? Porque desiste. Se você perseverar ali, um dia, 2 dias, 1 ano se for preciso, 2 anos se for preciso, o Senhor vai ouvir a sua prece. Ele está ali para isso. Dom Bosco dizia: se você quer muitas graças, vá muitas vezes ao sacrário. Se você quer poucas graças, vá poucas vezes ao sacrário. Se você não quer graça nenhuma, não vá nunca no sacrário. Nunca faça uma adoração ao Santíssimo, nunca vá lá, nunca. Dom Bosco dizia: nem que seja 1 minuto, passe diante do sacrário e diga: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pronto, ninguém pode dizer que não tem tempo de fazer isso. Gente, Jesus no sacrário está ali à nossa disposição. Você já pensou nisso? Você consegue conversar com o presidente da República? Não. Você consegue conversar com o governador do seu estado? Não.
Você consegue conversar com alguma autoridade? É muito difícil. Mas o Rei dos Reis, não é você, não é Ele que marca a hora da audiência, é você. Que coisa maravilhosa o nosso Deus. Por isso Ele aceitou estar ali aniquilado, em forma de pão. E muitas vezes Ele é profanado ali na Eucaristia. Muitas vezes Ele é recebido na Eucaristia por alguém que está no pecado mortal. Mas Ele vai, Ele aceita. Quantas vezes as pessoas esquecem Jesus no sacrário, a hóstia, e a hóstia vai se estragando, e a igreja ensina para nós que quando a hóstia se estraga, Jesus não está mais ali. E a hóstia vai se estragando de fora para dentro, Jesus vai como que recuando na parte da hóstia que ainda está boa, até ele ser completamente aniquilado, expulso dali. Mas Ele aceita tudo isso. Ele aceita ser profanado, Ele aceitou ser pregado na cruz, por nós. É esse amor de Jesus que nós temos que entender, essa misericórdia de Jesus, dentro do ano da misericórdia, que nós temos que entender na Eucaristia. A Eucaristia, a igreja ensina que é sacrifício e banquete. O Scott Hahn escreveu aquele livro, O Banquete do Cordeiro. É o cordeiro que se imola, então é sacrifício, e dá sua carne para ser remédio e sustento para a nossa vida. Então na Santa Missa, quando o sacerdote celebra a Eucaristia, quando ele diz, isto é o meu corpo que é dado por vós, não é o meu do sacerdote, é o meu de Cristo. É Cristo que diz, usando a boca do sacerdote, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, dele, não sangue do sacerdote. Ele atua, ele celebra em persona, o sacerdote age em persona Christi, né? Na pessoa do Cristo cabeça. Mas é o Cristo que opera ali. E a igreja nos ensina que na missa, na celebração, né, do sacrifício de Cristo, torna-se presente o Calvário. É muito importante você católico entender isso. A missa não é uma repetição do Calvário. A missa não é uma multiplicação do Calvário. Não, a missa é o único Calvário que se faz presente. Atualiza, presentifica. Você entendeu? Você pode perguntar assim, mas como, professor? Se o Calvário foi há 2000 anos atrás, já passou há 2000 anos, como é que esse mesmo Calvário se faz presente? É fácil explicar. É fácil de compreender, mas é fácil de explicar. Sabe por que é possível o Calvário se tornar presente no altar? E é isso mesmo que acontece. Porque o tempo não anula as ações de Deus. Muito importante você entender isso. Na teologia tem uma palavra que diz assim, que as ações de Deus são teândricas. Theos unido com antropos, Deus e homem. As nossas ações são apenas ações ândricas, ou seja, apenas humanas. Então o tempo consome as nossas ações. Para nós existe passado, presente e futuro. Esta palestra que eu estou fazendo aqui agora, depois que eu acabar, ninguém mais vai ver essa palestra, a não ser no filme. Mas ao vivo, por quê? Porque virou passado. Para Deus não existe passado. Para Deus não existe futuro. Para Deus é só um instante que não passa, está entendendo? Então o Calvário, ele é eternamente vivo na realidade de Deus. Compreenderam? O tempo não submete Deus, porque Deus é o autor do tempo. O tempo é uma criatura de Deus. O tempo submete a nós, criaturas humanas, mas Deus não está subjugado ao tempo. O tempo não anula as ações de Deus. O tempo não torna passado as ações de Deus. Compreendeu? As ações de Deus em Deus são sempre presentes. Passado e futuro em Deus são sempre presentes. Não há passado e não há futuro em Deus. Deus não é um instante que não passa, diz um teólogo.
Então, quando o sacerdote, que recebeu de Cristo a unção sacerdotal, na quinta-feira santa, porque depois que o Cristo celebrou a primeira missa, ele disse para os discípulos: fazei isto em memória de mim. Esta frase é a frase pela qual ele instituiu o sacerdócio. Se ele disse aos discípulos: façam isso em memória de mim, ele disse: eu dou a vocês o poder de tornar presente esse sacrifício que eu vou viver na cruz. Ele instituiu sacramentalmente na Santa Ceia, para que nós pudéssemos celebrar eternamente. E meus irmãos, que coisa bonita, há 2000 anos a igreja celebra a missa e nunca deixou de celebrar a missa. Nós temos relatos desde os Atos dos Apóstolos, que os apóstolos celebravam, eles chamavam de a fração do pão, Eucaristia. São Justino, mártir, que morreu mártir no ano 155, fala da missa no ano 155. Santo Inácio de Antioquia, que morreu mártir no ano 107, jogado aos leões, lá no Coliseu de Roma, fala da missa no primeiro século. A igreja nunca deixou de celebrar a missa. E é muito bonito, meus irmãos, que São Paulo, que não foi apóstolo, São Paulo que não estava na Santa Ceia, Jesus contou para ele tudo. É só pegar a carta aos Coríntios. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Se você pegar isso, se você tiver com a sua Bíblia, pegue comigo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. São Paulo diz, ele não era discípulo, é preciso lembrar bem isso, ele perseguia os discípulos de Cristo. Mas olha o que São Paulo narra escrevendo para os Coríntios. 1 Coríntios, você pode pegar aí a partir do versículo 23. 1 Coríntios 11, 23. Olha o que São Paulo diz. Eu recebi do Senhor, por revelação. Ele não conheceu Jesus pessoalmente. Ele recebeu por revelação. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na noite da traição, Ele mais nos amou, né? Tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. A mesma coisa que Jesus disse para os apóstolos, Jesus disse para São Paulo: fazer isto em memória de mim. E ele continua: do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que Ele venha. Então vocês estão vendo? A mesma coisa que Jesus fez com os discípulos na Santa Ceia, Ele fez para Paulo, revelou a Paulo. E aí, meus irmãos, é muito interessante as orientações que São Paulo deixa. Olha o que ele diz em seguida, vale a pena a gente ler mais um pedacinho aqui. Ele diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Veja como São Paulo entendia que era o verdadeiro corpo, o verdadeiro sangue de Jesus. Não era um sinal, não era apenas uma imagem, era o próprio Jesus. Tanto é que ele diz: quem comer o corpo do Senhor, beber o seu sangue indignamente, é réu do corpo e do sangue de Cristo. Estão vendo? Porque é o corpo e o sangue de Cristo mesmo. Porque se fosse apenas um sinal, se fosse apenas uma lembrança, não. Eu gosto muito, meus irmãos, daquela oração que Santo Inácio de Loyola deixou, e que a gente ganha até indulgência parcial se rezar depois da comunhão. Alma de Cristo, santificai.
Porque Cristo tem uma alma humana, ele era homem também, tinha uma alma. Então, quando você comunga, você recebe corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, não é isso? Então diz, alma de Cristo, santificai-me, quebra o meu pecado. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, aquela água que jorrou daquela ferida da lança no coração de Jesus com sangue. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó meu bom Jesus, escutai-me. Dentro das vossas santas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me eu ir para vós, para que com os vossos santos eu vos louve e bendiga pelos séculos dos séculos. Amém. Reze sempre essa oração depois que você comungar. Sabe por quê? Você recebe até indulgência parcial para a sua alma. Está lá no manual das indulgências. Mas o que eu quero destacar aqui é que essa comunhão com Cristo na Eucaristia, que São Paulo fala, quem come a carne do Senhor, bebe o seu sangue indignamente, não pode. Essa carne, esse sangue, essa alma, essa divindade de Jesus nos transforma. Eu gosto muito também daquela oração que alguns padres fazem na Santa Missa, não é obrigatório, mas alguns padres fazem, né? Senhor Jesus, teu corpo e sangue que agora eu vou receber, não seja para mim causa de juízo, de condenação, de morte, mas seja para mim remédio, sustento para a minha vida, remédio para os pecados, remédio para nossas fraquezas, meus irmãos. Nós somos todos soberbos, orgulhosos, apegados às coisas do mundo. Somos. A nossa alma é doente. Nós somos dominados pelas paixões desordenadas dentro de nós. A paixão da gula, a paixão da ira, a paixão do sexo, a paixão da inveja, a paixão da vingança. É ou não é verdade? Ou será que eu estou sonhando aqui? Nós somos miseráveis. Eu sou. Por isso que a cada 30 dias eu vou lá no padre me confessar. Graças a Deus, Jesus deixou a confissão. É outra prova maravilhosa do amor de Jesus, a confissão, né? Mas, meus irmãos, é muito importante receber Jesus bem. São Paulo fala: quem come e bebe o corpo do Senhor indignamente. Vamos fazer aqui uma comparação. Quando alguém vai na tua casa, uma visita importante que vai chegar na sua casa, o que você faz? Você arruma a casa, não é verdade? Você coloca uma toalha bonita na mesa, não é assim que as mulheres fazem? E põe vasos, e põe flores, não é? E limpa a casa, e perfume a casa, põe um cheirinho na casa, não é assim? Porque vai chegar uma pessoa importante. E quando Jesus vai chegar na nossa casa, a casa pode estar suja? Não pode. Sua visita importante é importante. Imagina aquele que é Deus, aquele que desce do céu para vir a você. Santa Teresinha do Menino Jesus, quando eu comungava, dizia: Jesus, azar seu, agora o Senhor é meu. Porque o Senhor se entregou para mim, o Senhor agora é meu. Eu vou levar o Senhor para onde eu quiser. Teresinha sentia assim como um presente que Deus dava para ela, mas não era um presente, uma coisa, era Ele mesmo que se dava a ela. E ele dizia: o Senhor agora é meu. Vai ficar aqui comigo, viu? Não vai sair daqui mais. Mas é preciso ter a casa limpa. Porque Deus é santo. Deus não pode conviver com o pecado. O Espírito Santo está pronto para encher qualquer coração, qualquer alma, qualquer vaso. O Espírito Santo está pronto para encher um vaso de barro, de plástico, de vidro, de cristal. Mas o Espírito Santo só não pode encher um tipo de vaso. Qual é o vaso que ele não pode encher? É o vaso que estiver sujo.
pode ser de cristal, pode ser de ouro, mas se estiver sujo, ele não entra. Por isso que a coisa mais importante para você ser batizado no Espírito Santo é você fazer uma boa confissão. Lava a alma, perfuma a alma, aí o Espírito Santo desce. Entenderam? Na Eucaristia também. Jesus está pronto para entrar em qualquer casa. Pode ser uma casa pobre, pode ser uma casa descoberta de sapé, mas ele só entra aí se a casinha estiver limpa. Não é vergonha ser pobre, a vergonha é ser sujo. Quantas casinhas pobres você entra, às vezes de chão batido, mas é uma casinha limpa, varridinha, as coisas no lugar, não é assim? Os paninhos pobres limpinhos. É melhor do que entrar numa casa rica, bonita, onde você sente mau cheiro, onde você sente que a casa não foi varrida, onde você sente que as coisas estão tudo fora do lugar, não é? Vocês que são mulheres podem entender isso melhor do que eu. Eu me lembro que meu pai tinha um pequeno sítio, ele tinha um empregado. Eu gostava de entrar na casa do empregado. Era daquelas casas antigas feitas de barro e de bambu trançado. Eles chamavam de pau a pique, porque era muito difícil o tijolo naquela época. Mas que casa limpinha daquela mulher. Era chão batido. Eu tinha gosto, eu era menino, mas eu tinha gosto de entrar naquela casa. Era uma casa limpa. Jesus tem gosto de entrar num coração limpo. Você pode ser um coração pobre, você pode ser analfabeto, você pode ser muito pobre, mas se o seu coração for honesto, se você tiver caráter, se você tiver uma alma limpa, Jesus entra aí triunfante. Entenderam, gente? É muito importante a gente comungar bem. Comungar bem. E outra coisa que eu queria dizer aqui: não tenha pressa depois da comunhão. Um erro que nós cometemos é o seguinte: nós temos muita pressa depois que a gente comunga e a gente já vai embora correndo da igreja. Por quê? Quando uma visita vem na sua casa, você sai correndo e larga a visita lá na sala? Não, você faz sala para ela, e você daqui a pouco leva ela para jantar com você, para almoçar com você, não é assim? E às vezes você convida até a visita para dormir na sua casa, não é assim? A visita que você gosta. Não vai embora não, é cedo ainda, fica mais um pouco, não é assim? É assim. Mas a gente não faz isso com Jesus não. Jesus vem na nossa casa e a gente, vai embora. Deixa ele falando sozinho aqui dentro. Não é verdade? Isso chama-se ação de graças. Ação de graça é aquele tempo que nós precisamos ficar com Jesus, conversando com Jesus. É a hora da graça, é a hora da bênção, é a hora que ele vem na sua casa cheio de graças e de bênçãos para distribuir para você, mas você vai embora. E Jesus fecha a malinha dele cheia de graças e vai embora também. Você entendeu? Mas que graça, professor, eu tenho que pedir para Jesus nessa hora? O que eu tenho que fazer nessa hora? Ai, meu Deus. São Julião Eimar de Montfort, São Julião Eimar nos socorra. São Julião Eimar é um santo extraordinário que escreveu um livro maravilhoso. Ela escreveu 5 livros, né? Eu resumi os 5 livros sobre a Eucaristia de São Pedro Julião Eimar. E eu escrevi um livro, resumindo 5 deles, eu escrevi uma síntese que eu chamei de O Segredo da Sagrada Eucaristia. Tem aqui na Canção Nova, O Segredo da Sagrada. Que beleza esse livro. Uma beleza que não é nada meu, é tudo desse santo. Eu fiz apenas uma monografia, um trabalho de resumo. Esse grande santo diz assim: nós temos pressa para despachar o Senhor.
O Senhor quer conversar com a gente depois da comunhão. O Senhor quer nos abençoar, mas nós vamos embora. A gente sai da igreja correndo, já vai para lá, você esquece que Jesus está aqui. Você não conversou com Ele, você não contou para Ele os seus problemas. Ele quer saber dos seus problemas. Você não contou para Ele que você está com dificuldade com a esposa, com o marido, com os filhos. Você não pediu para Ele para socorrer as almas do purgatório, de todos os seus parentes. Você não pediu para Ele rezar pelo Papa, pela igreja, pelos bispos, pelos cardeais. Você não pediu nada e já vai embora. Sabe, gente, eu custei me educar sobre isso, porque é uma questão de educação. Então, vocês sabem o que eu faço? Eu listei uma série de coisas que eu não faço, eu não deixo de fazer antes de ir embora da igreja. E se me expulsarem da igreja, eu completo lá na minha casa, porque às vezes você é expulso da igreja, né? Você está rezando, vê um cara, tem que fechar a igreja, tem que fechar a igreja. Vamos andando, vamos andando. Tem isso também, né? Aí eu vou terminar lá na minha casa. Como é que eu faço a minha ação de graça? Desculpa eu contar para vocês, né? Falar da gente é meio chato, mas a gente tem que dar algum exemplo, né? Então eu começo primeiro adorando Jesus. Adorando, Ele é Deus. Deus tem que ser adorado. Ele vem à minha casa, ao meu coração. Eu tenho que dizer Jesus, com Maria, com os anjos, com os santos, que estão aqui comigo, porque onde está o rei, está toda a majestade. É o céu na minha casa. Os santos dizem, quando você comunga, é o céu na sua alma. Por quê? Porque o que é o céu? O céu é onde está Deus. Se Deus está aqui, o céu está na minha alma. Então eu tenho que adorá-lo. Louvado seja, Senhor. Bendito seja. Obrigado, ação de graça, obrigado, Jesus. Né? Obrigado por me ter criado, por me ter feito cristão, me ter conservado neste dia. Obrigado por me dar a vida, me dar tudo que eu sou, que eu tenho, que eu faço. Bendito seja, Senhor. O louvor, a ação de graças. Depois, a intercessão. Então eu começo a pedir a Jesus por mim mesmo, para que Ele tenha misericórdia de mim. E que a Eucaristia dele, o sangue dele, cure em mim todos os meus pecados: soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja, preguiça, os 7 pecados capitais. Cura, Jesus. O Senhor é o médico das almas. O Senhor é o médico divino. Venha, Jesus, desce aqui, arranca as raízes dessas árvores daninhas que brotam no jardim da minha alma. A erva daninha da soberba, do orgulho, do exibicionismo, do egoísmo, né? Da impureza, do apego ao dinheiro, às coisas do mundo. Jesus, as paixões desordenadas. Jesus, misericórdia. Jesus, a gula que eu não largo, a bebida que eu não largo, o cigarro que eu não largo, a ira, a inveja, a preguiça, a maledicência, o respeito humano. Arranca, Jesus. Vocês estão entendendo? Gente, Deus só atende a gente, sabe quando? Quando você clama do fundo da alma. Litros de água em vinho, 6 talhas, com 100 litros cada um, porque a mãe pediu. Meus irmãos, não há o que Nossa Senhora peça que Jesus não atende, mas você tem que pedir com alma. Deus gosta da fé intensa. A fé intensa. Todas as vezes que Jesus curava alguém, dizia: a tua fé te salvou. Não era assim que ele dizia? A tua fé te salvou. Vai, por causa da tua fé, o teu servo já está curado. E o centurião foi embora e encontrou o filho dele curado, por causa da fé. Né? Então, essa convicção. Então, meus irmãos, eu insisto nisso. A gente perde a oportunidade da graça. São Paulo dizia assim: não deixe a graça de Deus passar em vão. Qual é a graça de Deus que está passando na sua vida? É aquele momento da Eucaristia que você recebeu Jesus. Talvez você não possa pedir nada para o prefeito, talvez você não possa pedir nada para o governador, mas você pode pedir para o Rei do Céu. Quer mais do que isso? Mas a gente desperdiça essa graça.
São Paulo diz: não deixa passar a graça de Deus em vão. Ai, meus irmãos, como isso é importante. Comungar bem, preparar a alma, fazer uma boa confissão. Oh, gente, como eu gosto de lembrar da beleza da confissão. Vocês sabem que a primeira coisa que Jesus fez depois que Ele ressuscitou, no domingo da ressurreição, foi instituir o sacramento da confissão. Por quê? Porque Ele tinha acabado de conquistar o perdão de todos nós, com a sua cruz, com a sua morte, com a sua ressurreição. Então Ele encontra com os discípulos no domingo, na tarde do domingo da ressurreição, Ele encontra com os discípulos no cenáculo, e o que Ele faz? Ele manda os discípulos irem distribuir o perdão que Ele tinha conquistado. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Santo Agostinho dizia assim: azar de quem não acredita nisso. Azar de quem não acredita nisso. Por quê? Porque vai ficar com seus pecados. Porque foi Ele quem disse. Não foi um papa quem disse, não foi um teólogo quem disse, foi o Senhor que disse no dia da ressurreição: a quem vocês perdoarem os pecados. Eu estou voltando para o céu. Depois de 40 dias Ele voltou para o céu, mas deixou os seus ministros para distribuírem o seu perdão. Não adianta, meus irmãos, só alguém descobrir o remédio contra a AIDS. É preciso que alguém distribua. Não é assim? O cientista descobre a vacina. A vacina é feita lá no Instituto Oswaldo Cruz, mas os postos de saúde inteiros têm que distribuir a vacina, senão não adianta. Vocês estão entendendo? O Cristo descobriu a vacina do pecado, contra o pecado, a vacina do perdão, da misericórdia de Deus, e entregou para a igreja distribuir. E a gente fica fazendo gracinha. Gracinha. Ah, não vou confessar com aquele padre, não. Ele é pecador que nem eu. Ah, você queria confessar com um anjo que não tem pecado? O anjo sim, e humilhar você. Graças a Deus que eu confesso com o padre que é pecador que nem eu. Às vezes mais do que eu, mais do que você. Mas tem uma coisa: quando o padre perdoa, você está perdoado. Porque ele não está perdoando com o poder dele, ele não está perdoando com a capacidade dele, ele está perdoando com o poder de Cristo, do sacerdócio, do sacramento da ordem, em que Jesus disse: a quem você perdoar o pecado estará perdoado. Meus irmãos, que alegria poder confessar. Aí fica fazendo gracinha. Ah, não, eu me sinto humilhado de ir lá para o padre contar o pecado. Ah, você não tem vergonha de cometer o pecado, né? Você não tem vergonha de ir lá no boteco contar para os outros as safadezas que você faz? E você tem vergonha de contar para o padre? Ah, deixa de ser besta. Para de fazer gracinha. Você não sabe que o padre tem o sigilo da confissão? Se ele contar o seu pecado para alguém, ele é excomungado da igreja pelo Código de Direito Canônico da igreja. A única pessoa que você pode ter confiança em contar as besteiras que você faz é o sacerdote, porque o sacerdote você tem certeza que ele não pode contar para ninguém. Se você contar seu pecado para um amigo, para a vizinha, para manicure, pedicure, sei lá, cure mais, ele pode contar para alguém. Mas o sacerdote não conta não. Porque se ele contar, a igreja o expulsa da igreja. Ele é excomungado. Esse prefixo ex, vocês sabem o que significa, né? Foi, era, ex-marido, ex-namorado, não é mais, foi. Excomungado, quer dizer o que? Fora da comunhão da igreja, está fora. Que beleza, meus irmãos. Como a mãe igreja nos protege. E a gente fica fazendo gracinha. Gracinha, não acho outra palavra para dizer isso. Deus te dá um tesouro cheio de ouro, e você fala: ah, não, a pessoa que está trazendo o tesouro, ela não está com a mão muito limpa. Ah, não, a caixa onde está o tesouro, cheio de moedas de ouro, a caixa não está muito bonita, não quero o tesouro não. Você faria isso?
Não faria, você mergulharia naquele tesouro ali. Não quer saber quem trouxe, não quer saber qual é o vaso que ele está. Você não quer saber, você quer o tesouro. O tesouro é a confissão, é o perdão da tua alma, que te leva para o céu, te arranca dos braços do demônio e te leva para os braços de Deus. E você fica fazendo gracinha. Se você fizer gracinha até a hora da morte, você vai saber onde é que você vai fazer gracinha depois, né? Gente, de Deus não se zomba. São Paulo diz na carta aos Gálatas, Gálatas 6, 7. Você pode zombar de todo mundo, mas não zombe de Deus. E até a história mostra isso, né? Vocês conhecem muito bem a história do Titanic, né? O Titanic é aquele navio, aquele transatlântico mais moderno do mundo, que fizeram na Inglaterra, e que tinha todo o sistema de segurança possível e imaginário. Contrataram a orquestra sinfônica mais importante da Inglaterra para tocar durante a primeira viagem do navio, que ia da Inglaterra para os Estados Unidos, cruzando o mar gelado do norte. E as pessoas ricas compraram os camarotes do navio, onde tinha lá um salão de festas, e compraram, né, os quartos mais suntuosos do navio, e os banquetes mais maravilhosos do navio. E quando foram batizar o navio, batizar é aquele negócio de quebrar uma champanhe no casco do navio, para dizer que está inaugurado o navio, né? O cara disse assim: esse aqui nem Deus afunda. Nem Deus afunda esse transatlântico. Meus irmãos, na primeira viagem, o navio foi a pique. Ninguém sabe explicar por que os radares, os sonares não funcionaram. E o navio trombou com um tremendo iceberg. Abriu um rombo no casco do navio. E o navio transatlântico, maior do que esse ginásio aqui. E o navio, ó, foi a pique. Esse nem Deus afunda. Deus não afundou não, mas permitiu que o iceberg afundasse. De Deus não se zomba. Entenderam, gente? Deus é sagrado. Deus é 3 vezes santo, disse o Papa Paulo VI. O profeta Isaías, quando viu Deus numa visão, ele viu os querubins e os serafins abanando com as asas e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. Então, meus irmãos, esse Deus que é santo, esse Deus que é 3 vezes santo, Ele está na Eucaristia. Eu gostaria de completar esta reflexão, trazendo para vocês alguns pensamentos de alguns santos sobre a Eucaristia. Nos ajuda muito a pensar, nos ajuda muito a entender. A beleza da Eucaristia. Bom, primeiro, eu gostaria de lembrar que Jesus, naquele capítulo 6, no discurso da Eucaristia, ele diz coisas maravilhosas, né? Eu não vou ler tudo aqui, só para ganhar tempo, mas eu sei que vocês já sabem de cor. Jesus disse: eu sou o pão descido do céu. Olha que imagem bonita. Eu sou o pão vivo. Vocês já viram um pão vivo da padaria? Não, o pão da padaria não tem vida. O pão da padaria no dia seguinte ele já está ficando murcho, né? Não é? Jesus diz: não, eu sou um pão vivo. Eu não fico murcho. Eu não fico velho. Porque eu sou vivo. Pão vivo descido do céu, para ser alimento dos homens, ele fala.